Pois é, parece que finalmente ministros do Supremo Tribunal decidem então concordar com a Constituição brasileira e defender a real democracia. Para surpresa de todos, pessoal, vocês vão ver aqui agora. Será que o jogo está virando? Será que existe uma reviravolta e as coisas vão voltar ao normal no Brasil finalmente? Aqueles injustiçados serão libertados e os verdadeiros criminosos irão para a cadeia? Nós vamos ver isso agora. Olha, uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer. Vai mostrar tudo isso aqui agora. Por essa, ninguém esperava, pessoal. Dá um like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal também, se você não está inscrito. Olha só que maravilha, pessoal. Que maravilha. É até difícil de acreditar que uma coisa dessa poderia acontecer aqui no Brasil. Confira aí e logo em seguida uma outra matéria também sensacional sobre o Supremo também. Vai vendo aí e voltamos em seguida. Meu amigo, eu acabei de ver um vídeo agora que acalmou tanto meu coração, me deixou tão tranquilo. É um vídeo de... aparentemente são ministros de uma Suprema Corte de um país, eu ainda não descobri qual é, mas os ministros fazendo um vídeo defendendo a Constituição do seu país, mostrando claramente que jamais vão atropelar os artigos da Constituição para fazer perseguição política, que jamais vão usar a autoridade da toga para perseguir e prender pessoas inocentes, para criar inquéritos ilegais. Cara, eu não sei que país que é esse. Deixa no comentário que país que é, porque eu quero ir morar lá. Eu vou arrumar as malas e eu vou mudar para esse país agora. Olha que coisa, isso aqui parece ficção, olha que coisa linda. São 37 anos de democracia, 37 anos de respeito aos direitos fundamentais e ao Estado de Direito. 37 anos da Constituição de 1988. O que a ministra e os ministros do STF têm a dizer? Spoiler, conheça seus artigos preferidos. É muito importante comemorarmos os 37 anos da Constituição Federal. Representam o período de institucionalização do Brasil que se recompôs a partir do período ditatorial. Por isso eu valorizo muito esse produto, um momento tão importante da vida brasileira, em que se institucionalizou o Estado Democrático de Direito, fazendo boas sínteses. Ela é o contrato que funda a relação entre a sociedade brasileira e o Estado. A Constituição de 1988 proporcionou um conjunto de conquistas muito importantes. É uma Constituição que assegura direitos para todos, assegura direitos sociais. Nós temos debates tão importantes para as populações. Por exemplo, uma das constituições do mundo se dedica à livre iniciativa, que é importantíssimo para o crescimento nacional. Organiza as instituições do Estado e também as instituições sociais de um modo geral. A Constituição é uma garantia de cada brasileiro e cada brasileira. Para mim, o artigo mais importante é esse que estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Mostra que, acima de tudo, os juízes devem saber direito, mas devem ser sensíveis acima de tudo. Por recomendação do meu jurídico, dos meus amigos, ou de qualquer pessoa que se importa comigo, eu estou proibido de dar opinião sobre esse vídeo. Eu não sei de que país que é, mas, cara, a gente tem que mudar para lá imediatamente. Que coisa maravilhosa, né? Ministros da Suprema Corte celebrando a Constituição, respeitando e dizendo claramente que são servos, guardiões da mesma, que não vão usar a posição, a autoridade, que não vão deturpar a interpretação dos textos da Constituição para fazerem o que eles quiserem, para transformar o país em que eles estão numa ditadura. Então tem esperança, pessoal. Tem esperança. Se existe um país assim, o Brasil um dia, quem sabe, pode ser. Então, agradeça a Deus por ter um país assim. Cara, eles devem ter sentido demais, né? Para gravar um vídeo desse jeito. Tipo assim, a percepção da população é tão clara de que a Constituição não é respeitada que eles têm que os ministros da Suprema Corte, os guardiões da Constituição, têm que gravar um vídeo celebrando a mesma. Só para eles terem que gravar esse vídeo já mostra que a opinião pública, a opinião do Brasil é que realmente... Pesquisa. A maior ameaça para a nossa democracia é o judiciário, 42,8%. Pesquisa recente. 47% da população acha que a gente vive numa ditadura do judiciário. 60% da população tem medo de falar o que pensa nas redes sociais por medo de ser preso ou ser colocado no inquérito. Mas para essas pessoas, tá tudo bem. A democracia nunca esteve tão bem, tão forte, tão consolidada quanto agora. Então, cuidado com o que você vai comentar aqui.
Eu tenho certeza que vai ter gente lá do Ministério da Verdade olhando os comentários e dependendo do que você comentar, você pode receber uma uma visita da Gestapo na sua casa, porque você pode ser um risco à democracia. Não são os traficantes, não são o PCC, Comando Vermelho, nem assassinos, nem pedófilos, não. Você que tem alguma reclamação a fazer sobre essas pessoas, você é um risco para a democracia. Então, caladinho, tá? Pois é, e não é só isso, pessoal. Agora nós vamos mostrar também que o ministro Fachin, esse que acabou de entrar agora na presidência do Supremo Tribunal, olha só, ele já chegou com os 2 pés na porta e contrariou o Barroso. E já falou que vai fazer tudo ao contrário do que os manda-chuvas estão fazendo até agora. Ele acabou de dar essa declaração ali. Será que teremos uma grande reviravolta em Brasília no Supremo? Porque o Fachin agora bateu de frente com o Barroso e parece que as coisas estão mudando mesmo em Brasília. Olha só aí, o pessoal do Ancapso vai trazer para nós essa matéria, algo que não vimos há muito tempo. Parece que as coisas estão mudando. Confira aí. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a informação que nos traz o Robson Bonin aqui, de que nem todos os ministros do STF gostaram do discurso do Fachin. Estão criticando o Fachin, porque o Fachin elogiou muito o Barroso, disse que o Barroso é fantástico e coisa e tal, mas virou e falou assim, mas eu vou fazer tudo diferente agora. O que não deixa de ser uma crítica ao Barroso, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma coisa relevante pra gente sim, tá? É o que eu falo pra vocês, o grande problema do STF é quando o STF tá unido. Se o STF estiver unido atrás do Alexandre de Moraes, meu amigo, fudeu, não tem o que se possa fazer. Agora, se tem rachadura ali, e tem rachadura ali, a coisa fica mais tranquila um pouco. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, essa semana que passou, vocês sabem, né? Teve a troca na presidência do STF. Saiu o Barroso, o ministro perdeu o Mané, o ministro não se trata de ganhar a eleição, eleição não se ganha, se rouba, não sei o que lá, enfim, e várias outras. Nós derrotamos o bolsonarismo, várias outras frases icônicas do Barroso aí. E, de novo, olha só, a minha opinião é a seguinte, o Barroso tem direito a ter a opinião dele sobre as coisas, ele tem o direito de ter a opinião dele sobre as coisas, não tenha dúvida. Ele é uma pessoa, um ser humano, como eu, como você, ele tem a opinião dele. É diferente da minha? É diferente da minha. É diferente da sua também? Provavelmente é diferente da sua. Mas ele tem o direito de ter a opinião dele. O que ele não tem o direito é de ficar falando a opinião dele para a imprensa. Por quê? Porque com isso ele desmoraliza o STF completamente, que foi exatamente o que ele fez. Eu sei que é um elogio muito grande, as pessoas se sentem elogiadas com o repórter perguntando coisa para elas, né? Então, há um incentivo muito grande para as pessoas baterem a língua nos dentes, mas não deveria, tem que se conter nesse caso. O ministro do STF não pode ficar falando, porque senão fica na situação do idiota do Barroso, que falou que derrotamos o bolsonarismo e agora já está há 30 anos pedindo desculpa por isso, não, que eu não quis falar isso, coisa e tal, mas falou num evento político da Uni, com um monte de estudante gritando e coisa e tal, vai lá Barrosão, derrota o bolsonarismo, Barrosão. E aí, ou seja, alienou metade da população brasileira. Justiça é um negócio sério, não é lugar para palhaço como o Barroso, Gilmar Mendes e outros tantos. Então assim, aí olha o que aconteceu aqui, isso é uma boa notícia. Nem todos os ministros do STF gostaram do discurso do Fachin na posse aqui. Fachin foi bem delicado com o Barroso no discurso, fazendo contraponto sem que muitos se dessem conta, bateu duro ao elogiar, mas dizer que vai fazer tudo diferente, diz um ministro no radar. Então, olha só, quem seria esse ministro que falou isso, né? O Bonin, vocês sabem, é ligado aos ministros, os que você conhece, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e é a turminha ali, a turma dali, né? Então esse pessoal que está incomodado, né? Porque o resto do pessoal concordou que, bom, realmente tem que mudar mesmo. De fato, o STF está no caminho errado. Ninguém tem dúvida disso. O povo brasileiro todo percebe que o STF está no caminho errado. Aqui, ó. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes, disse o novo ministro do Supremo, novo presidente do Supremo. E aí que vem a grande questão, porque, pô, peraí, então quer dizer que no Barroso não tinha essa porra, não tinha previsibilidade nas confiança entre os poderes? Pois é, não tinha, né? Eu espero que isso seja uma nova coisa positiva, né? Que o pessoal pare com esse negócio de dizer que não, porque a anistia não vai ser aprovada, a anistia é inconstitucional. Caramba, meu amigo, vocês vão ser chamados a decidir sobre isso, vocês não podem adiantar o julgamento, senão você tem que se declarar suspeito. Ah, mas eu não vou me declarar suspeito e foda-se. Pois é, você está jogando a imagem da justiça brasileira no lixo com isso, né? É por isso que você vê, raríssimas vezes você vê os juízes da Suprema Corte americana
comentando assuntos do dia a dia. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Tirando coisas absolutamente excepcionais, puramente teóricas e coisa e tal, eles não falam nada sobre casos concretos. Aqui no Brasil é uma festa, bicho. É a corrida para ver quem vai falar mais. Se vai ser o Barroso, Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes. E certamente a pessoa que reclamou disso daqui foi algum desses juízes, né? Pode ter sido o próprio Barroso. Então o próprio Barroso sentiu a alfinetada do Fachin. Como assim? Não, tá tudo bem, parabéns, o Barroso fez muito bem e coisa e tal, mas eu vou mudar tudo. Quer dizer que não estava bem, né? Quer dizer que realmente estava uma merda, né? Aqui, ó, os pilares do ministro na condução dos trabalhos serão segurança jurídica como base da confiança pública. E, de novo, é o que eu falo para vocês, né? Então, o Fachin tem essa característica, olha só, eu concordo com isso. O Fachin é um esquerdista de merda, advogado do MST, mas ele tem o direito de ter a opinião dele, ele tem o direito de ter a opinião dele, não tem jeito. Todo juiz é um ser humano também, por mais que você não queira. Ele tem lá as opiniões dele, para esquerda, para direita, para o centro, para o alto, para baixo, sei lá. Mas ele tem as opiniões dele. O que ele não pode é politizar isso. O que ele não pode é ficar tentado pela vaidade de dar entrevista, de eu sou o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia. Vou falar que anistia não pode, anistia é proibido, anistia é inconstitucional e não sei o que lá, não sei o que lá. Sendo que, primeiro que é um absurdo, porque na Constituição está o direito do Congresso de dar anistia, quer você goste, quer você não goste. Não tem a opinião do juiz nesse caso, a opinião pessoal dele nesse caso. Tem que interpretar a lei. Em verdade seja dita, um ministro que raramente faz essas lambanças é o Fachin. Ele fica quieto. Ele tem a opinião dele? Tem. Eu já falei para vocês, eu temo muito pela pauta trabalhista com o Fachin. O Fachin, ele é sindicalista, ele é de esquerda, ele quer acabar com o trabalho de aplicativo. Isso é uma coisa muito ruim para o Brasil. Mas, de novo, fazer o quê, né? É a opinião do cara. Todo juiz tem a sua, né? Mas você repara, onde você viu o Fachin falando contra aplicativo? Não tem lugar nenhum, ele não fala isso. A gente sabe que a opinião dele é essa porque ele tem já julgamentos em outros casos e coisa e tal, mas ele não fala. Isso é a posição correta de um juiz para você ter, né? Sustentabilidade como dever intergeracional, beleza. Diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, também. Transformação digital para aproximar a justiça do povo, ok, legal, interessante, e permear tudo mais a colegialidade na pauta, porque a força dessa corte está no colegiado. Isso aqui é uma outra dica, né? Muita gente tem criticado justamente esse excesso de decisões monocráticas no STF. Talvez seja essa a dica que ele está dando, que olha só, tem que parar com isso daí, vamos começar a decidir as coisas no plenário e não em cada turma e não em cada coisa, né? Enfim, aqui ó, não foi só o Fachin que foi criticado pelo pessoal. O pessoal estava muito chateado porque o Marco Aurélio elogiou o voto do Fux e criticou a extravagância do Barroso, né? O Marco Aurélio Mello já há algum tempo que está incomodado com essa coisa. Para quem não lembra, ele foi o primeiro a criticar o inquérito das fake news, né? Lembra que lá em 2019 ainda não tinham ministros indicados pelo Bolsonaro, era todo mundo da turma da esquerda, e o inquérito das fake news foi proposto pelo Fux, foi proposto pelo Toffoli, com o Alexandre de Moraes como o responsável, como relator, sendo que é um absurdo, porque no mínimo teria que ser sorteado entre os ministros, né? E todo mundo votou a favor disso, menos o Marco Aurélio Mello, que votou contra, né? Ficou 1 a 10 a favor do inquérito das fake news, né? O Marco Aurélio, desde então, tem sido crítico desse inquérito, e ele tem a visão correta, a visão do Fux, que isso é um absurdo jurídico. Não é que esse cara goste do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro também não gosta do bolsonarismo, não gosta da direita e coisa e tal, mas é um absurdo jurídico. E ele sabe, como o Fux sabe, que isso é uma maneira de... O pessoal acha que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Não, vocês estão jogando o nome da justiça na lama. E não tem aspas nesse caso, não. É exatamente isso. É a justiça sendo jogada na lama. Porque não tem jeito. A justiça não é uma corrida de 100 metros. Justiça é maratona. É uma coisa, é uma capacidade de anos e anos que você constrói a confiabilidade do sistema para assegurar às pessoas que, no final das contas, por mais que elas não concordem com o resultado de um julgamento, que esse julgamento foi um julgamento justo. Quando você faz um julgamento lambança como esse do Bolsonaro, completamente, claramente tendencioso, claramente fora do devido processo legal, você está jogando o nome da justiça na lama. Anos, décadas de esforço da justiça para se mostrar isenta, jogados fora a troco de bolota.
Porque se esse pessoal achava que ia acabar com o bolsonarismo, ia acabar com o Bolsonaro como candidato e coisa e tal, não acabou. O Bolsonaro continua com uma força enorme. Eu tô dizendo para vocês, vai ser o cara apontado por Bolsonaro que vai ganhar a eleição ano que vem. Quem vai ser essa pessoa, eu não sei. Pode ser o próprio Bolsonaro? Pode ser o próprio Bolsonaro. Eu acho essa altura pouco provável, mas pode ser ele sim, né? O Marco Aurélio está correto nisso aqui, o pessoal ficou chateado. Ex-ministro questiona STF, defende Bolsonaro e diz que a anistia é o único jeito de pacificar o país. E eu concordo, exatamente. Esse seria o caminho mais lógico. Passa a anistia ampla, completa, no Congresso e pronto. É o ideal? Não, o ideal eu concordo, é anular esse processo todo. Mas não tem como anular. Quem teria que anular o processo seria o próprio STF. O STF não vai anular o processo, eles não querem. Eles estão insistindo em dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. O Trump deu uma porrada neles, mas parece que a porrada não foi porrada o suficiente. Eles estão dobrando a aposta de novo, né? Então a saída que tem é essa, é a anistia no Congresso e pelo menos uma maioria no STF, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes vai continuar dizendo que a anistia não passa. O Barroso não vai topar, o Alexandre de Moraes não vai topar, o Gilmar Mendes não vai topar. Esses três estão contra. É possível que a Carmen Lúcia também, como a Carmen Lúcia é filha adotiva do Gilmar Mendes, ela também vote contra. Mas aí, não sei, vamos ter voto para passar no STF ou não, né? A essa altura eu acho que pouco provável de qualquer forma. Mas eu concordo com o Marco Aurélio que esse seria o caminho a se fazer mesmo, né? Um absurdo que está acontecendo no STF. Vai ser consertado. Vamos sair do outro lado. Sempre vamos sair do outro lado. O Brasil é muito maior do que essas figuras patéticas que estão lá no STF nesse momento. O que eles estão fazendo só é jogar o nome do STF no lixo. Pois é, pessoal, na verdade você notou aqui neste vídeo, né, um tanto de ironia, né, tanto da minha parte quanto também da parte do deputado Gustavo Gaia. Não existe mudança nenhuma, pessoal, nas atitudes ali dos ministros do Supremo. Na verdade, eles têm um conluio entre eles e uma autoproteção do sistema. De vez em quando, o Barroso fala uma coisa ali que você fala assim, poxa, um fundo de lucidez ali no que diz respeito à liberdade de expressão. Aí daqui a pouco o Dias Toffoli solta outra ali e você fala assim, poxa, parece que finalmente estamos voltando para o rumo certo. Mas daqui a pouco eles voltam para o mesmo caminho e é um referendando o outro, um acobertando o outro. E a verdade, pessoal, a grande verdade é aquilo que o ministro Fux falou no julgamento ali durante o seu voto. Ele falou o seguinte, que o judiciário brasileiro é o judiciário mais parcial de todo o planeta. Inclusive ele citou dados, ele colocou uma pesquisa que foi feita por um instituto internacional, onde 142 países foram colocados num ranking e em primeiro lugar, como a justiça, o judiciário que mais interfere nas outras decisões, nos outros poderes do país, está o Brasil. Em segundo lugar, só para você ter uma ideia como que nós estamos nesse ranking, em segundo lugar está ninguém mais e ninguém menos do que a Venezuela. Então, olha só, pessoal. Um país onde o judiciário interfere nas coisas. Nós estamos vendo isso aí. Inclusive, eles mesmos falam com a boca deles. Eles falaram. O próprio Barroso, em um de seus discursos épicos, falou, nós derrotamos o bolsonarismo. E o próprio Gilmar Mendes também, quando estava ali na Europa, parece que foi em Portugal, dando ali um simpósio, uma palestra, um seminário, ele falou, se não fosse o judiciário, se não fosse os ministros, Lula não seria presidente. Ele falou mais ou menos com essas palavras. Ele falou que se hoje temos Lula na presidência, isso se deveu ao judiciário. Ou seja, pessoal, nós vemos isso e quando a gente vê esse ranking que o próprio Fux colocou como o país que mais tem interferência e parcialidade do judiciário, o que a gente pode esperar mais? O jogo é o seguinte, pessoal, o PT entendeu qual é que é do jogo há muito tempo, colocando vários ministros ali, e o próximo presidente do Brasil, que vai tomar posse no dia 1º de 2027, 1º de janeiro de 2027, poderá indicar mais 3 ministros, que serão os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e também até o próprio Fux, que vão se aposentar aí nos próximos anos. Ou seja, de novo, quem tiver a caneta na mão como presidente da República vai mandar no jogo por pelo menos mais uns 10 anos. E aí o que acontece, pessoal? Nós tivemos agora há pouco, olha como que a esquerda, preste atenção, como que a esquerda, ela planeja as coisas e executa. E não tem pressa, pode demorar anos, eles não têm pressa. Já a direita,
toma atitudes, decisões no supetão. No supetão, por isso que não dá certo, por isso que nós temos aí o maior líder da direita, está preso, justamente por causa disso. Mas você vai entender agora. Preste atenção, pessoal. Nós tivemos aí uma sanção do presidente Lula, que foi a respeito da isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os mais pobres, aquele trabalhador que ganha ali 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos, não vai pagar imposto de renda, ele está isento até 5 mil reais. Você que tem um pequeno negócio, você que é um trabalhador, não vai pagar imposto de renda, porque o pai dos pobres resolve o seu problema, beleza? Só que por trás disso, pessoal, tem uma grande maracutaia e aí você vai entender como que a esquerda planeja as coisas agora olhando lá na frente. Essa isenção de 5 mil reais para quem ganha até 5 mil reais, isso vai custar caro lá na frente. Sabe por quê? Alguém tem que pagar o café, alguém tem que pagar a conta. Esse dinheiro que está tirando aí, esse imposto que está tirando de quem ganha menos que 5 mil reais, que é a maioria da população brasileira, vai sair, na verdade, dos empreendedores, daqueles que são empresários, de quem realmente gera riqueza, gera empregos no país. Ou seja, foi o que o próprio Haddad falou e o Lula também. Nós vamos cobrar dos mais ricos, vamos taxar os mais ricos, vamos taxar os mais ricos. E aí o que acontece? Preste atenção, pessoal. De repente uma empresa ali tem 10 funcionários e todos 10 ganham 2, 3 mil reais. Tudo bem? Tá bom. Eles não vão pagar mais imposto de renda. Mas nós vamos cobrar agora dos mais ricos. Aí o patrão dele ganha lá 200 mil reais por mês. Poxa, ele é rico, ele pode pagar muito. Só que o patrão, ele é rico, mas ele é inteligente. Ele não vai segurar esse pepino, não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse imposto a mais que será cobrado dele e vai repassar, talvez, nos produtos que ele vende ou nos serviços que ele presta. E aí, quem adquire ou quem contrata os produtos e os serviços são a classe operária e os mais pobres. Aí eles vão, de novo, eles vão pagar de alguma forma, de um jeito ou de outro vai ter que pagar. No final das contas, pessoal, o que as pessoas não entendem, os ricos não pagam tanto imposto e nunca vão pagar. Eles sempre vão dar um jeito de talvez aumentar o preço dos produtos, talvez pegar o dinheiro de um lugar no investimento, colocar em outro de investimento, até colocar em outro país, em paraísos fiscais. Mas no final da história, essa medida do Lula volta para o próprio trabalhador, e para o pobre que ganha 1, 2 salários mínimos. Agora, por que eu estou falando que essa medida eles estão visando lá na frente? Porque daqui a um ano é eleições, pessoal. Então, a maioria da população brasileira, a média do salário do brasileiro, gira em torno de R$ 2.200. Se você pegar os trabalhadores, a classe mesmo, trabalhadora, produtiva, e dividir a renda, vai dar em R$ 2.200. Ou seja, o Lula está querendo fazer, pessoal, campanha. Está querendo fazer campanha antes das eleições. E eles já estão pensando, quando chegar lá na frente, eu volto a falar sobre isso. Quem que deu isenção de até 5 mil reais para aquele pobre, o trabalhador? O Lula vai falar isso. E aí vai pegar os votos de quem? Da classe operária, os mais pobres, aqueles que mais necessitam. E aí, pessoal, é um círculo, assim, é um ciclo totalmente da pobreza. Por quê? Você tira de uma classe, só que distribui na outra, essa outra classe não vai aceitar os mais ricos, vão despejar para baixo e fica aquele ciclo assim, ó. E no final das contas, o Lula vai ganhar aí a sua reeleição montado em cima dessa narrativa aí de que tirou o imposto dos mais pobres. Ou seja, pessoal, o povo brasileiro é enganado pelo menos 2 vezes, né? Quando acredita aí nessa isenção de imposto de renda e depois, quando vota ali depois, esperando a picanha, esperando outras coisas mais que nunca chega, né? Que nunca chega. A verdade, pessoal, é que nós estávamos falando aqui do judiciário. O judiciário prendeu Jair Bolsonaro e liberou o Lula para ser presidente. Tá mais claro do que isso, só o sol, né? Mais claro do que isso, só o sol. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, ó, tem um botão aqui. Você se inscreve, totalmente gratuito. E eu peço isso porque nós precisamos alcançar mais pessoas. Mas para isso eu conto com a sua ajuda, tá bom? Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.